Olá, turma boa! Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades. Vamos lá para mais um bloquinho quinzenal, né? Esta quinzena versa sobre a primeira quinzena de outubro, de 1 a 15, 16 de outubro de 2021, é óbvio, né? Eu não acredito que fatos desta quinzena possam cair, por exemplo, naqueles que estão muito preocupados com a prova do TJ, que será dia 31. Eu não acredito que fatos possam cair, mas se você tiver interesse, dá uma última olhada, né? Você não vai perder nada, né? Sempre alguns fatos podem te ajudar a pensar coisas anteriores. Não vamos perder muito tempo. Vamos lá. Esses são os meus endereços. O mais fácil hoje é o @profdiogo, que é o do Instagram. Eu não vou prometer porque a vida da gente está muito louca, mas semana que vem eu quero ver se eu faço uma live com dicas todos os dias, né? Dicas rápidas para o TJ, bem em cima do livrinho que depois eu vou falar que eu escrevi sobre questões, tá? No final eu falo um pouco dele. E então é isso, tá? Tem o Diogo Prof, tem o WhatsApp aí também para quem às vezes quer entrar em contato. E temos lá no site do Vencendo Concursos, aí da Pride, muito material, muitos professores de qualidade com excelentes aulas para vários cursos de prefeitura. Saiu São José dos Campos agora, né? Autorizou a Guarda Municipal de São Paulo, 1000 vagas, né? Então é isso, é estudar. Muito bem. Pátria amada não pode ser pátria armada, diz arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Também criticou a disseminação de fake news em sermão do dia de Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo sabe que dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E, assim, independente, eu sempre digo que, para nós, professores, nós alertamos sempre os alunos: eu sou bolsominion ou não sou bolsominion? Eu não estou preocupado, a banca não está preocupada com esse tipo de posicionamento dos alunos. A banca está preocupada com aquilo que verbalizou na sociedade, aquilo que a mídia noticiou durante 3 ou 4 dias. Depois teve um deputado aí que andou xingando até o próprio Papa Francisco. Enfim, né? Eu gosto só de lembrar, vamos ler bem devagar, que uma aluna pediu para que eu lesse mais devagar. Vamos abraçar o Brasil enlutado pelas 600 mil mortes. Chegamos hoje aí a 50% de pessoas vacinadas com segunda dose. Falta muito ainda, mas é um número importante. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construímos um Brasil pátria amada, disse ao falar sobre fraternidade o arcebispo. Fez referência à fome no país. Essa referência da fome são 20 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que existem duas cenas bem fortes que chocaram qualquer brasileiro. Uma de pessoas pegando ossos de carne, né, numa sala tal, e outras pessoas brigando no lixo por resto de comida, né? O Brasil está passando fome, sim. Isto é fruto do desemprego, isto é fruto da pandemia, isto é fruto da inflação, isto é fruto das gestões públicas federais, estaduais e municipais. E este é um drama que o arcebispo levantou. Obviamente que ele se posicionou contra a política de armamento do governo federal, caso esse que inclusive é o seguinte, né? O decreto de armas do Bolsonaro ele está paralisado no Supremo porque o Cássio Nunes Marques pediu vistas tinha sido Alexandre de Moraes, mas depois o Cássio Nunes pediu vistas também sobre esse decreto de armas aí. Isso está parado lá no Supremo Tribunal Federal
o decreto que amplia a possibilidade de maior armamento da população brasileira. De qualquer forma, isso vem aumentando. Isso é um dado já estatístico que levou o arcebispo, sem dúvida nenhuma, a produzir esta fala que repercutiu muito na mídia. Então eu não estou preocupado em defender o arcebispo, nem nada disso. Estou preocupado em olhar aquilo que repercutiu na mídia. Próximo slide. Bom, essa é a fala daqui a pouco eu saio daqui, do Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia. Bandeira da escassez hídrica deve continuar até abril, diz Bento Albuquerque. O presidente Jair Bolsonaro queria que o valor da tarifa mudasse já a partir do mês de novembro. Eu vou sair daqui para você poder ler melhor. Segundo Bento Albuquerque, é preciso esperar o volume de chuva nos próximos meses, já que a retirada da bandeira tarifária depende da evolução da situação hídrica do Brasil. Isso é óbvio. Crise hídrica. Desde setembro está em vigor nas contas de luz a bandeira tarifária escassez hídrica, criada especialmente para cobrir os custos de geração de energia durante a crise hídrica. Ela corresponde ao valor de R$ 14,20 por cada 100 kW de energia consumida. A nova tarifa é quase 50% mais cara que a bandeira vermelha patamar 2 de 9,49. Bom, para vocês terem uma ideia, o governo federal teve que criar uma outra bandeira, que é essa bandeira da crise hídrica. A crise hídrica, que até agora não produziu apagão, ela tem alguns fatores. Um fator geral principal é sim o aquecimento global, né? Outro fator geral é sim o aumento do desmatamento da Amazônia, que com isso produz menos evaporação, e ao produzir menos evaporação, produz menos rios voadores que saem da região norte em direção ao centro-sul, onde estão os principais reservatórios geradores que movimentam as nossas usinas hidrelétricas, e aí essas chuvas não ocorrem, e há um fenômeno natural chamado El Niño, que é um fenômeno que esfria as águas do Pacífico. E isso então leva a menos evaporação também. Ora, chovendo menos no centro-sul, os reservatórios ficam com menos água, não há movimento forte para movimento, não há força hídrica para movimentar as turbinas. Resultado, se é obrigado a ligar as termoelétricas, que são bem mais caras, além de também poluir mais, porque elas são baseadas em queima de combustíveis fósseis. Tudo isso tem levado o nosso país a viver um drama com a inflação cada vez mais alta, e todo mundo sabe do que eu estou falando. Este é um drama nosso de ir aos mercados todo santo dia buscar o nosso alimento. E a energia aumentando produz a reação em cadeia, além de afetar a produção, porque com menos água, como é que você consegue hidratar as plantações? Como é que você consegue levar água para o plantio? Então, veja, ele alertou que vai até abril essa bandeira. Então, mesmo com chuvas ocorrendo em abundância, nós nunca temos uma situação onde essa chuva cai direto e vai para o reservatório, né? Mas é importante, né? Não houve nenhuma política pública explícita no sentido de mudar os horários da produção, no sentido de estimular as pessoas com campanhas na televisão para que economizassem nos horários de pico energia. Dizem que é em novembro que podemos ter os apagões. Por enquanto, graças a Deus, isto não tem prejudicado ninguém, que já é um drama o que nós estamos passando com o aumento da energia, com essa bandeira que foi criada especialmente para essa crise hídrica aqui no Brasil, né? Que todos os analistas também dizem que o ano que vem ela pode se repetir. Bom,
aqui, vamos lá. Vamos ler com calma. Documentos vazados revelam mais de 330 políticos e empresários de todo o mundo com offshore, em paraísos fiscais. A investigação foi conduzida por mais de 600 profissionais do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No Brasil foram citados o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos negam irregularidades nas suas empresas mantidas no exterior. Nome desta investigação, Pandora, Caixa de Pandora, para quem gosta da mitologia grega, Pandora Papers, né? Se baseou no vazamento de 12 milhões de arquivos confidenciais de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de empresas em países como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. Então, durou 2 anos essa investigação, 615 jornalistas de 149 em 117 países. Aqui no Brasil, quem participou foi a revista Piauí, o Poder 360, que é um blog que eu sempre recomendo para vocês estudarem, e Metrópolis. Bom, citou o Paulo Guedes lá, eu vou sair daqui com seus 50 milhões. É bom lembrar os dois lados da coisa. As reportagens do consórcio lembram que abrir um offshore ou contas não é ilegal, desde que o saldo mantido lá seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. E informam que no caso de servidores públicos a situação é diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, 2000, proíbe funcionários de alto escalão de manter aplicações financeiras possíveis de ser afetadas por políticas governamentais. O que aconteceu com o ministro é que ele tinha esse dinheiro, e o próprio presidente do Banco Central tinha esse dinheiro aí antes de assumir o cargo. É muito delicado, é um assunto muito delicado. É muito delicado porque envolve presidentes de outros países, envolvem ministros, empresários que procuram essas offshores para fugir dos altos impostos, né? Assim bem como aquelas grandes empresas que também instalam a sua sede, como a Microsoft, a Apple, a Google, enfim, Facebook, instalam suas empresas em paraísos fiscais e isso já ficou acertado que começa a ser taxado 15%. É ilegal? Não. É moral? Aí é que a coisa pega um pouco, né? Porque como esse dinheiro é em dólar, quando você transforma esse dólar em real, se há uma política pública que mexe, exceção dos críticos, né? Ao ministro tal e ao presidente do Banco Central. Quando você mexe no dólar, naturalmente você está mexendo no seu próprio rendimento, né? Bom, eu não acredito que eles seriam tão burros a esse ponto de querer fazer ganhos com esse tipo de coisa. Mas que repercutiu mal aqui na imprensa brasileira, repercutiu. Até eles foram convocados pelo Congresso Nacional a dar explicações sobre essa offshore. É talvez necessário que no futuro legislações melhores se aprofundem para evitar essa... Porque o brasileiro comum não consegue fugir, o imposto está ali na hora que você pega o ticket no mercado, ali já desconta o imposto seu, né? O salário é na própria empresa. A gente não consegue fugir, né? E as grandes fortunas, sim. Esta é uma coisa que tramita no Congresso Nacional, que é a reforma tributária, e que, enfim, eu estou repercutindo aqui as notícias desta primeira quinzena. Pandora Papers é o nome dessa grande investigação, que no caso brasileiro não tem só eles, há outros empresários, acho que o próprio Luciano Hang e outros empresários de bem, considerados de bem também, acabam
usando desse benefício, levando dinheiro lá para fora. São mais de 100 brasileiros aí nessa história toda. Próximo. Bom, essa aqui é para a gente tentar entender o que está acontecendo. Petróleo iniciou a semana do dia 11 de outubro em alta e ultrapassa o patamar de 80 dólares. O barril, o valor do Brent, é uma das mais variáveis usadas pela Petrobras para definir reajuste nos preços dos combustíveis. Então veja, já chegou hoje, estou gravando dia 20, tá? A 84 dólares o barril. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, tá? Bom, como a política da Petrobras é atrelado ao preço do barril do petróleo, o que acontece na prática é o seguinte, só para a gente tentar entender tecnicamente por que é muito difícil baixar o preço do combustível. Inclusive até os caminhoneiros têm aí prometido uma greve. É difícil porque nós produzimos quase 3 milhões de barris de petróleo por dia e consumimos quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. O problema é que o nosso petróleo é de péssima qualidade. Não há refinarias aqui no Brasil que o transformem em gasolina em grande quantidade. Ou seja, nós temos que importar petróleo mais caro, melhor, ou até mesmo gasolina, para poder transformar esse petróleo em gasolina para circular aqui. Neste momento, com a alta aí do preço do barril do petróleo, paga-se mais caro. Ah, tem o ICMS? Tem o ICMS. A Câmara está lá discutindo como é que reduz o ICMS dos estados para ver se consegue baixar esse preço também. O fato é que com essa dependência do valor do barril do petróleo lá de fora, que é estabelecido pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que definem num cartel, dizer assim, olha, não vamos aumentar a produção, porque quando eles aumentam a produção, naturalmente cai o preço do barril, eles definem não aumentar, porque eles não querem que o preço caia, porque o mundo vive uma crise pós-pandemia. A gente tem uma situação que é quase irreversível. Eu não animaria ninguém aí a expectativa de que essa gasolina vá baixar, né? E se continuar aumentando o preço do barril do petróleo, vai continuar aumentando aí. A menos que por incentivo ou com subsídios, como alguns países fazem, no Equador se faz subsídio. Em outros países também cometem subsídios. O governo entra com uma parte, a Prefeitura de São Paulo entra com subsídios, por exemplo, na tarifa de ônibus. Dizem que isso é uma intervenção direta. O problema não é se é uma intervenção direta ou não. O problema é o caos social que o país vive. É nessas horas que os entes públicos têm que se agir, né? Pelo menos na minha visão. Esta é uma visão do Diogo, pode não ser a sua, e eu a respeitarei. Graças a Deus eu moro no centro de São Paulo, na Bela Vista, no Bexiga, e eu vendi meu carro porque eu não quero viver mais dependendo. Há muito tempo eu não uso carro, porque por várias questões. Pelo preço e também porque daqui a pouco eu quero comprar uma bike, né? Para poluir menos o planeta e etc. Óbvio que eu dependo do transporte, mas procuro usar o transporte coletivo. Esta é uma discussão seríssima que, somada à questão hídrica, dá esse patamar de inflação, que quando soma 12 meses, dá 2 dígitos, 10%. Quando pensa só em 2012, a previsão é de quase 9% de inflação. A meta do governo, para você ter uma ideia, meta máxima, é de 5,25%. Bom, resta saber se os salários serão reajustados nesta mesma proporção. Portanto, só para que você entenda em que patamar está o preço do barril do petróleo lá fora. Falar um pouquinho da China aqui. Mudanças climáticas, porque a política da China afeta tanto o clima. E este é mais assim uma previsão do que vai acontecer na discussão lá em Glasgow, na COP26, tá? Segundo o presidente
Xi Jinping, as emissões atingiriam um pico ainda antes de 2030, graças à política de transição energética. A neutralidade de carbono seria alcançada até 2060. O relatório do IPCC diz que é necessário ações até 2030 e no máximo até 2050. Bom, enquanto todos os países enfrentam problemas para reduzir emissões, a China tem possivelmente o maior desafio, dado o tamanho da sua população e seu agressivo crescimento. Olha só o dado. Suas emissões per capita são cerca de metade do registrado pelos Estados Unidos. Com 1,4 bilhão de habitantes, entretanto, a China libera, em termos nominais, mais gases nocivos ao meio ambiente que qualquer outro país. Tornou-se o maior emissor desde 2006. Deixa eu sair daqui só para você poder ler. Reduzir as emissões é muito difícil. Ele afirma que vai reduzir a partir de 2026 e que não construirá novos projetos movidos a carvão no exterior. Bom, a China vive uma crise energética porque esta retomada da economia fez com que a produção aumentasse muito e algumas empresas estão tendo dificuldade em receber energia, estão tendo que parar a sua produção. Por isso até chegou a faltar chips e outros produtos aqui no Brasil. Eu já comentei isso. E aí o que a China está fazendo? Na contramão de tudo. Ao invés dela já iniciar, e ela, olha, é o país que tem maior investimento em energia solar no mundo, é o país que tem maior investimento em energia eólica no mundo, só que ela é o país que produz muito para muita gente. Ela está tendo que construir usinas de carvão. E isso está atrapalhando toda essa discussão climática. Eu estou dizendo isso porque nós estamos à beira de novembro. E esse será o grande tema da discussão. Aí Greta Thunberg já marcou presença, Biden, Bolsonaro, vários chefes de Estado devem ir à Escócia. No caso do Brasil, a Amazônia deve ser o tema. E no caso da China é isso, porque a China é dependente. Quase 40% da sua produção vem da queima de carvão para gerar energia. E queima de carvão é um dos maiores liberadores de dióxido de carbono. Eu estou trazendo essa discussão porque saiu essa notícia nessa primeira quinzena e porque nós estamos assistindo essas notícias de que a China está tendo crise de abastecimento, crise energética, que inclusive o terceiro trimestre chinês não cresceu como esperado, foi só 4,9%, só 4,9%, mas para a China é pouco, né? Então, este é um debate dentro da China hoje, esta dependência energética do carvão, e que vai ser o debate já em novembro, aí na COP26. Já definiram onde será a COP27, será no Egito, tá? Só para retomar um pouco dessa explicação energética, porque isto é um tema muito sério no mundo contemporâneo. Ainda sobre a China testa míssil hipersônico capaz de circular a Terra. O teste, que ocorreu em agosto, foi mantido em segredo e surpreendeu autoridades americanas, segundo o jornal. Só para vocês entenderem o que é um míssil hipersônico, está lá no último parágrafo. Difíceis de serem rastreadas, as armas hipersônicas em desenvolvimento por esses países são lançadas por um foguete ao espaço, a exemplo das naves utilizadas em missões espaciais. Elas voam a 5 vezes a velocidade do som, daí hipersônica, né? Orbitam a Terra com o próprio impulso e são manobráveis, podendo desviar a rota inicial. Estados Unidos e Rússia também trabalham nessa tecnologia. Ora, capaz de circular a Terra, um míssil. Se a China negou, disse que não, isso é um foguete espacial que eu estava testando. Nada, se ela tem esse míssil, ela consegue atingir qualquer lugar do planeta com qualquer tipo de arma, inclusive há boatos de que dentro desse míssil havia ogivas nucleares. Ele tinha um plano para acertar determinado alvo e não acertou, errou por 38 quilômetros.
Mas eu já contei para você que China, que Coreia do Sul tem feito testes, Coreia do Norte lançando mísseis aí de submarinos. Voltamos, depois da pandemia, com esses testes militares, bem como as viagens que já eu falarei. Aqui, rapidamente, saíram também nesta primeira quinzena de outubro, e eu vou citar rapidamente, os principais prêmios Nobel, sei lá como é que fala, que anualmente dão aí, sei lá, $1 milhão para as pessoas. O Nobel de Medicina foi para David Julius e Arden Patchpointing, que descobriram como o calor e o frio, o toque podem iniciar sistemas em nosso sistema nervoso. O legal desse Nobel aí é que foi feito com pimenta malagueta o teste da medicina. Ou seja, como é que aprimorar conhecimento sobre o nosso sistema nervoso. Isso é muito importante. David Card, George Angst e Guido Lemes ganham o Nobel da Economia. Pesquisadores fizeram estudos para entender efeitos do salário mínimo, imigração e educação no mercado de trabalho. Como é que aumentar o salário mínimo, como é que mudar de um país para o outro, como é que estudar mais pode melhorar o salário das pessoas e gerar mais emprego. É o que se chama de experimentos naturais. Foi isso que eles estudaram e chegaram a conclusões interessantes, né? Inclusive que realmente educar mais melhora a condição de vida, muitas imigração não melhora e aumentar salário mínimo também, eles provaram que não diminui o emprego, porque sempre vê aquela máxima, eu vou aumentar o salário mínimo, vai ter maior desemprego. Eles conseguiram provar em fatos reais que isto não ocorre. O Nobel de Literatura, eu não vou conseguir falar esse nome, Abdul Razak Gurnah, um tanzaniano que mora na Inglaterra e que sempre falou muito sobre a questão do colonialismo e refugiados. Nós aqui no Brasil, e sempre para a África Oriental, né, da onde ele vem, este camarada aí não tem nenhum livro traduzido aqui ainda para o português. Agora, possivelmente, ganha o Nobel de Literatura, ele vai ter alguma editora no Brasil que o traduza. O principal, para mim, que eu acho que nós temos que sempre as provas mais gostam, é o Nobel da Paz, que é a jornalista Maria Ressa e Dmitry Muratov. Então, a Maria Ressa é responsável por uma entidade nas Filipinas e o Dmitry Muratov na Rússia. Então, lendo a manchete com calma, para eu não levar para o chão de orelha de uma aluna. Nobel da Paz 2021 vai para os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov por defesa da liberdade de expressão. Profissionais das Filipinas e da Rússia ganharam um prêmio pela corajosa luta dos profissionais em seus países. O comitê norueguês, que é lá que sai o Nobel, afirmou que a liberdade de expressão é pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Ou seja, são dois jornalistas briguentos que montam entidades e nas Filipinas há uma ditadura, bem como há uma falta de democracia. Eles já, pra você ter uma ideia, desta agência de jornal da Rússia, já 6 jornalistas foram mortos. De uma forma muito estranha, sabe? Que eu vi até hoje, dia 20, que o Navalny ganhou um prêmio Sakharov aí, de luta pela democracia. Então, esses jornalistas do mundo todo que conseguem, através das redes sociais ou de blocos, aí de blogs ou grupos, denunciar atrocidades, violência que governos autoritários cometem, foram ovacionados na Noruega e passam a se arrepender, sobretudo em época de fake news, né? Então, este é bom você guardar. Este prêmio, aí eu acho que vale a pena, sempre, as provas sempre gostam e sempre perguntam muito sobre isso, tá bom? Caminhando para o final, a nossa, todo mundo viu, a Blue Origin realizou o voo com o Capitão Kirk
que era o capitão, para quem não conhece aí, botei a foto dele na Jornada nas Estrelas, William Shatner, né? E ele superou o Ali Funk de 82 anos, ele está com 90 anos, e foi o voo do Bezos. Tá? Então ficou emblemático aí e tal. Por ter sido uma obra de ficção, foi um bate-volta. Tá um quadrinho pequeno ali, mas eu deixei aqui, mas aí eu fiquei, aqui está muito ruim. Eu ampliei. O que eu fiz? Quer ver, ó? Aí, ó. Aqui talvez você consiga depois ver melhor. Força a sua vista aí e vê o nome das naves, né? A Falcon 9, do Elon Musk, o Jeff Bezos, que é a New Shepard, que é a Blue Origin, e a empresa da Falcon 9 é a SpaceX, né? E tem o inglês, que foi o primeiro, a Virgin Galactic, o número de pessoas, quem conduziu, a duração do voo, a velocidade, o local de decolagem. Eu sei que está pequenininho. Se alguém tiver interesse, dá uma procurada nessa reportagem. Aí lá no G1 tem a fonte de onde eu tirei este quadro para saber dessas 3 naves que têm feito viagens turísticas ao espaço e sempre com uma novidade. Ora levando uma pessoa muito idosa, ora não tendo astronautas na tripulação. É um bate e volta no espaço, alguns ficam até 3 dias, tal. Aí a diferença das velocidades, a do Jeff Bezos e do inglês lá é super bem mais rápida do que a do Elon Musk, mas parece que com frequência maior essas viagens se tornarão. Eu sei que está pequeno, até comi meu nome, estiquei o máximo que eu pude, mas está aí. Você sabe que tem esse quadro na fonte G1, e só escrever lá as diferenças entre as naves de turismo espacial G1. Se você gosta bastante desse tema, é legal fazer essa comparação, porque também eu imagino que seja um tema bem possível de ser cobrado. O último slide é aí o meu jabá. Esse é o livrinho que eu fiz as 100 questões até setembro de 2021. Já estou com 30, desculpa, que devo lançar até o final do ano, mais 100. O problema de fazer comentada é o que vocês não pegam, assim, eu gosto sempre de dizer isso. Quando a gente faz comentada, é mais difícil porque dá um tempo de escrever o texto, preparar o texto, corrigir o texto, do que comentar uma questão aqui. Isso é fácil de fazer. O livro até fica grande, porque o comentário ele é o grande barato, né, da questão. Eu nem acho que a questão ela é tão importante. O importante é o tema e o comentário sobre aquele tema. Isso é que eu acho que é bacana. TJ, polícia, prefeituras. Prefeituras, então, que acabei de ver que vai cair atualidades na Prefeitura de São José. Caiu aí na atualidades na Prefeitura de Ribeirão Preto. As questões estão todas. O pessoal me mandou até um e-mail. Professor, tudo que você esteve de questão no livrinho estava lá na prova da Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu falei, legal, fico feliz. A gente tem uma certa experiência nesse assunto. Então, ou compra pelo Hotmart lá, pelo afiliado, tá aí o link, ou me manda um WhatsApp aí, né, 911 999 82 14 13, eu tenho vendido bem legal, R$25 eu tenho feito para realmente vender. Eu mando o e-book, são quase 100 páginas, com 100 questões, 80 inéditas para vocês aí. Eu coloquei algumas 20 de outros concursos, da Unesp principalmente, que é para que você tenha esse contato com a prova real também. Tá? Bom, era isso que eu tinha programado para essa primeira quinzena de outubro. Tá bom, pessoal? É muita coisa. A gente sempre faz seleção, você percebe isso. E a gente tem outras já preparando seleções novas para o que vem aí, o relatório do que está saindo da CPI, uma crise no Equador, enfim, temos outras novidades já para a segunda quinzena. Quando você assiste, lembre-se sempre que eu não estou falando daquele fato, porque eu vou até o dia 15. Então, eu estou pegando a primeira quinzena. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Tchau, tchau.